Você sabe o que é a superexploração de espécies? Não? Então eu vou te explicar. Bom, basicamente, a superexploração de espécies é quando você remove de um ambiente uma espécie numa taxa maior do que a taxa que essa espécie consegue se reproduzir. O que isso significa? Vou pegar um exemplo aqui de um caranguejo, beleza? Então, um caranguejo, ele tá lá no ambiente dele, ele come ali as coisinhas dele, né? E ao longo do tempo ele vai se reproduzindo. Existem pessoas, ao mesmo tempo, que gostam de consumir caranguejos, que capturam caranguejos para vender, para comercializar, né? E aí o que acontece? Quando essas pessoas tiram esses caranguejos do ambiente numa taxa maior do que esse caranguejo consegue se reproduzir naturalmente, esse caranguejo sofre riscos de extinção, a gente tem um desequilíbrio ecológico acontecendo ali. Então, basicamente é isso, a superexploração, beleza? E aí, que exemplos a gente tem de superexploração? A gente tem vários, na verdade, né? A gente tem pescas industriais, tem animais que são caçados por esporte, né? Plantas madeireiras que têm o seu tronco, né? Sendo exportado para vender celulose, para fabricar papel, por aí vai. Enfim, ou para produzir móveis, né? A gente tem também, colheita de plantas, então plantas que vão ser ali compradas, né, por donos de casa, animais que são ilegalmente vendidos para serem usados como animais de estimação e por aí vai. Então, enfim, esses são exemplos de superexploração que eu quis trazer aqui. E a gente tem que falar também sobre as causas. Por que a superexploração acontece, né? Essa superexploração, ela está muito relacionada com a forma como o ser humano no caso, né? Ele se relaciona com a natureza, né? Antes, nós tínhamos uma relação um pouco menos agressiva. A gente já extinguiu espécies assim, só de piscar vez ou outra, né? Na antiguidade, mas hoje em dia isso está numa taxa maior porque a população humana cresceu e o ser humano, né, ele olha para a natureza com uma visão comercial, com uma visão de lucro. Então, se remover uma determinada espécie da natureza, se extinguir uma determinada espécie da natureza vai trazer lucro a curto prazo, é isso que vai ser feito, né? Isso tem muito a ver com o modo de produção capitalista até. Mas assim, mesmo essa visão, ela não é compatível com a superexploração, porque traz prejuízos a longo prazo, né? Como eu quis trazer aqui, né, na questão das consequências. Por quê? Porque quando você remove uma espécie da natureza, você não está prejudicando só essa espécie. Você está prejudicando toda a teia alimentar, cadeia a qual ela está pertencendo. Você causa um desequilíbrio ecológico naquele ecossistema, né? A gente tem a matéria aqui do Correio Brasiliense falando sobre como a superexploração ela afeta até 20% da população, seja essa população pessoas que trabalham com a comercialização dessas espécies, sejam pessoas que dependem de outras espécies no ecossistema delas para sobreviver. Então, assim, percebam como, mesmo com a intenção de obter lucro, essa superexploração acaba trazendo prejuízos a longo prazo. E esses prejuízos não são sentidos pelas pessoas, pelo menos não por todas as pessoas que participam da exploração dessas espécies, né? E aí a gente trouxe o problema, eu apresentei ele aqui para vocês, e aí como é que a gente faz para resolver esse problema, né? Existem tentativas, né, de pensar, se a superexploração a gente remove numa taxa que a espécie não consegue se reproduzir, é só a gente tirar essa espécie numa taxa que ela consegue se reproduzir, né? Então, isso teoricamente está certo. Entretanto, estimar a produção máxima sustentável, a exploração máxima sustentável, nem sempre é possível, e mesmo quando é possível, muitas empresas, muitos pesqueiros e por aí vai, fazem lobby para aumentar essa taxa acima do que é possível. Então, o ideal é proibir a exploração dessas espécies, principalmente espécies mais ameaçadas, né? Ou fazer coisas como essa campanha que eu coloquei aqui, né? Deixa o caranguejo namorar para permitir que ele consiga se reproduzir, né? Então, é isso, gente. Esse é o problema, essa é a forma de resolução mais eficiente para ele. E espero que você tenha entendido o que é a superexploração de espécies. Adeus.